do jeito que vocês desejarem, olhando para esse perfil. A gente aceita carro de aplicativo, comercial, representante de vendas e táxi. Temos 2 opções de plano aqui, de plano de seguro. A gente está falando do plano anual e bianual. Então, por 2 anos, a gente tem um valor fixo aqui, com uma cobrança mês a mês, sem comprometer o limite do cartão do cliente. Temos a apólice, emissão de apólice em tempo real, então em até 3 minutos, o Giovanni vai passar um pouquinho por esse processo aqui, a gente consegue fazer a emissão de um contrato. Classe de bônus também, né? Então, a gente garante até 50% de desconto olhando para o perfil e a validação da CI do cliente e acionar e alterar o seguro a qualquer momento de forma digital ou através de vocês, corretores, no portal também. Bom, falando de aceitação, né? Então, a gente aceita veículos até 300 mil de cobertura, desde que ele tenha até 5 anos de idade. E aí, aqui, se for de 6 a 7 anos, 200 mil, de 8 a 20, 150, e de 21 a 25, 25 mil. Esse processo de aceitação e tudo mais, a gente vai fazendo ao longo da jornada. Então, quando a gente for passar por uma cotação, vocês vão perceber que essas validações acontecem de acordo com o fluxo de cotação. Veículos importados, a gente aceita até 300 mil, se for até 5 anos de idade, de 6 a 10, 200 mil. Como eu falei para vocês, a gente aceita motorista de aplicativo, comercial, e é 100% da tabela FIPE, assim como no tipo de uso particular. E quando a gente está falando de táxi, é 70% da tabela FIPE, tá? Aceitamos também veículos com kit gás e PCD, desde que a gente não cobre o equipamento do kit gás do cliente e nem as adaptações de PCD, e precisa estar regularizado no documento, aí não tem problema, e aí a tabela FIPE é de acordo com o veículo aqui, utilização, tá bom? Também temos aceitação de veículos híbridos e elétricos, que aí a gente tem aqui uma importância segurada de até 200 mil. Bom, o que a gente não aceita aqui na Use, né? Então é importante, a gente está falando de veículo alto aqui, de seguro alto, não temos aceitação para moto, veículos blindados, ambulância, escolta. Aqui a gente está bem focado no auto individual. Bom, eu comentei um pouquinho da vigência, né? Então a gente tem uma vigência anual e bianual. Quais são os diferenciais, né? Quando a gente fala de uma vigência bianual aqui, a gente tem automaticamente um plano de pagamento por mês, que é o que a gente chama de mês a mês aqui, onde a gente só cobra do cliente o valor da parcela. Então, não compromete o limite do cartão e o cliente vai ser avisado a cada etapa de cobrança de uma forma bem digital aqui, por e-mail, pelo app, para que ele possa também acompanhar esse plano de pagamento. E no plano anual, aqui a gente está falando que, a partir do momento que ele seleciona um pagamento em 10 parcelas ou um pagamento à vista, ele cai numa vigência anual de 12 meses e ele pode ter até 10% de desconto quando a gente fala de um pagamento à vista aqui. Pode ser uma vez no cartão, pode ser via Pix, e a gente aceita todas as bandeiras de cartão de crédito, tá? Giovanni, agora é contigo. Boa tarde, João. Boa tarde, todo mundo está conectado. João, pode manter aquela apresentação, tá? A gente vai falar um pouco agora de coberturas e aí depois a gente troca para a jornada de cotação, tá? Bom, a gente vai passar um pouco aqui sobre coberturas agora, né? E aí, esse slide a gente já consegue trazer um pouco do formato do modelo um pouco diferenciado, né? De como a gente trata e fala das coberturas aqui. Então, vocês vão notar que a gente tem 9 coberturas: incêndio, colisão, que vale para perda total, roubo e furto. E quando eu falo de compreensiva, por exemplo, estou falando de vale para qualquer batida. Essa é a compreensiva. Quando a gente puxa essa cobertura, é o que todo mundo está acostumado a tratar como compreensiva. Danos materiais, danos corporais, todo mundo aqui conhece as coberturas. Alagamento para eventos da natureza, acidentes de passageiros e o APP. Então, a gente tem essas 9 coberturas que ficam disponíveis lá e a gente faz a seleção, a autoseleção de cada uma delas à medida que a gente vai fazendo uma cotação, a gente vai ver um pouco melhor lá na jornada, tá? Ô, Giovanni. Oi, pode voltar. Não, então, para deixar claro que é um seguro completo, né? Um seguro auto completo. Exatamente, João, exatamente. Ele é um seguro completo, mas ele, ao mesmo tempo ele é um seguro que você vai modelar da forma que você quiser. Se eu quiser uma cobertura só para RCF, eu vou contratar apenas a cobertura de RCF, né? Estou falando de um roubo e furto, só roubo e furto. Então, assim, a gente atende a todas as coberturas que o mercado tradicional traz hoje. Qual é a diferença? Eu só vou selecionar aquilo que, de fato, eu preciso para a contratação. Eu vou moldar de acordo com aquilo que o meu cliente quer. Então, o segurado vai procurar o corretor, pedir para fazer uma cotação. Eu quero só roubo e furto. Eu vou só botar uma
uma flag dentro daquela cobertura. Eu não vou fazer uma composição de coberturas, tá? E aí, na jornada, isso fica mais claro, beleza? Perfeito. E aí, pessoal, para os corretores, tiverem dúvida, vai escrevendo aqui no chat. A gente já está vendo algumas duvidazinhas aqui. E aí, daqui a pouco, quando tiver na hora pertinente de fazer uma pergunta, a gente puxa, tá? Então, fiquem à vontade de escrever aqui no chat pergunta, qualquer coisa do tipo. Fala de onde você está assistindo, de onde qual é a cidade e corretora, para a gente saber também que a gente faz questão aqui de chamar vocês, tá? Beleza, já que você falou cidade, João, também é a mesma coisa, território nacional, tá? Então a gente vai atuar em todo o território nacional, já que você perguntou de cidade, a gente sabe que vai atingir praças diferentes, então a gente está aí representado em todos os estados, tá bom? Bom, vamos falar um pouquinho de assistência agora, tá? Aqui a gente tem um grupo de 16 assistências, a gente vai explicar melhor como é que funciona. Então, eu tenho assistência ali norteada pelo guincho, que ali a gente vai escolher se eu quero um guincho de 100 km, de 200 km ou ilimitado. É ali que a gente faz a cobertura, seleciona qual a cobertura de guincho que eu quero e qual a quilometragem, tá? Dentro dela, o que a gente vai ter? Auto-socorro, pane seca, troca de pneu e meio de transporte alternativo, caso ele tenha alguma intercorrência ali, tá? Dentro dessa cobertura, quando eu contrato a cobertura de guincho, eu tenho outras assistências que a gente pode contratar separadamente, que é a restituição de PVA, motorista parceiro, lavagem de higienização, o próprio carro reserva, que eu vou escolher se eu quero um carro básico, se eu quero um carro com ar-condicionado, é ali que a gente faz a seleção, tá? Assistência bike, chaveiro, histórico veicular, serviço de leve trás, então eu preciso levar o meu veículo para fazer na concessionária para fazer uma revisão, eu posso utilizar esse serviço, tá? Restituição de PVA, que é uma orientação de como se faz a restituição em caso de uma perda total, todas essas coberturas estão ali atreladas ao guincho. Então, eu tenho a cobertura principal, que é o guincho, e as demais assistências que a gente vai selecionando uma a uma, tá? E outras 3 assistências, que são reparos completos, reparos na lateria e reparos simples. Eu vou explicar cada uma delas e a gente vai entender. Geralmente, essas coberturas ou parte dessas assistências estão lá dentro de uma cláusula de para-brisa, faróis, lanternas. E aí eu vou explicar cada uma delas que fica mais fácil para a gente identificar de como é contratado e como que elas estão embedadas aqui em cada uma delas, tá? Quando a gente fala de reparos completos, o que essa assistência prevê? É uma assistência que ela está ali para atender o cliente numa questão de troca de reparo de vidro. Se eu tive um vigia quebrado, se eu tenho um para-brisa quebrado, um vidro lateral quebrado, eu posso fazer aqui até 3 acionamentos por ano, tá? A cobertura de faróis, lanternas, ou então o farol auxiliar e o retrovisor também está aqui dentro. Então, se eu quero contratar uma cobertura que tenha faróis e lanternas cobertos, amparados e retrovisores, está aqui dentro. Eu não tenho cláusulas diferentes, ou seja, eu preciso contratar esses reparos completos para ter essa garantia dessa assistência, tá? Pequenos amassados. Vamos imaginar que eu tenho um amassadinho, uma moça ali, um martelinho de ouro. Eu posso utilizar essa cobertura também como martelinho de ouro, tá? E reparos como arranhões no para-choque ou pequenos amassados. Uma utilização por ano. Dentro das nossas condições, a gente tem cada utilização para poder passar para o cliente, tá? Pode passar. Reparos na lataria. Essa é uma outra cobertura também que a gente tem. Pode ser feita uma vez por ano, então se o cliente bater o carro ali, mas o preço do reparo não atingir a franquia, por exemplo, ele não precisa acionar a franquia dele, perdeu o bônus ali, por exemplo, ele pode acionar essa assistência de reparos na lataria, paga uma franquia, cada veículo vai ter uma franquia diferente ali, e para reparos até R$1.000 ele pode atender. Então, é uma batida um pouco maiorzinha, a gente consegue atender dentro dessa cobertura, e a gente tem um comparativo do veículo avariado e depois consertado para vocês fazerem uma analogia e entender em que momento que eu posso acionar essa assistência, tá? Tá aqui, ó. A gente tem ali uma avaria no carro e o conserto dele. Esse tipo de reparo, por exemplo, que não chega a acionar a franquia, eu posso atender por essa cobertura. A gente tem um outro modelo aqui, é um pouquinho maior, vocês vão ver que ele tem um amassado um pouquinho maior ali. E aí a gente tem o reparo dele. Reparo simples. O que tem dentro de reparo simples? Diferente da completa, eu não tenho faróis e lanternas aqui. Então, se eu contrato assistência de reparo simples, por exemplo, não está atendendo o farol, não está atendendo o retrovisor, tá? Ele tem para vidros, ele tem para para-choque e tem para pequenos amassados também. Mas os vidros, faróis e retrovisores não estão amparados aqui na cobertura de reparo simples. Combo 8x1.
Gente, esse aqui, na verdade, é um combo que a gente passa para o segurado, onde eu tenho um agrupamento de assistências. O que é um agrupamento de assistências? Quando a gente contrata o guincho lá, eu tenho todas as demais coberturas. Eu posso selecionar uma delas, um serviço leve trás, um histórico veicular ou um motorista parceiro. E eu pago por cada assistência dessa. O que é o combo 8x1? O combo 8x1 é quando eu seleciono 8 assistências e pago por elas 1 centavo. Ou seja, a gente tem um desconto, eu dou as coberturas para o segurado e ele tem um valor menor do que se eu contratar elas no formato individual. Então, se eu contratar 7 assistências ali, eu pago por cada uma delas, 6. Quando eu contrato a 7ª, ele já me dá o desconto, então eu levo esse agrupamento. É mais ou menos como se fosse um desconto por agrupamento de coberturas, né? A gente seleciona todas elas e eu tenho um valor menor quando eu seleciono o combo 8x1.